Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para você SCOM e a inevitável conexão da autora Mari Salles. Então, bora lá! Cheguei, aventureiro, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, só lembrando que esse vídeo é especial para nossa aventureira Aletheia, que foi ela que sugeriu para que eu estivesse lendo esse livro e trazendo para vocês, porque é muito bom. Então, só recapitulando, o primeiro foi, então, o Trevor e o Bebê Proibido, que vem contar a história da Diana e do Trevor, que acabou gerando ali uma vida, lembrando que ele é um vampiro e ela também é um ser místico. Eu não vou dizer para vocês o que ela é, mas ela é um ser também sobrenatural. E termina o livro sem a gente saber se esse bebê tem algum poder, se esse bebê realmente é um perigo, tanto para a raça humana, quanto para a raça vampírica, como também para a raça da mãe dele, tá? Então a gente finaliza sem saber o poder dessa criança. Já nesse segundo livro, que vem contar a história de Scone, que é o irmão de sangue do Trevor, então ele também é líder daquele clã existente em Londres, então nós vamos perceber que ele é muito avesso a essa família que o Trevor construiu. Ele não aceita. Gente, se vocês souberam o que ele faz com o sobrinho dele, que é o Tommy, ele não aceita o menino. Ele chama o menino sempre de monstrinho. Ainda vai ter um momento que a Diana vai falar, você pode chamar ele de morceguinho, pode chamar ele de vampirinho, vampiro mirim, do que você quiser, mas monstrinho não. E ele é relutante a isso. Ele não consegue se aproximar da criança. E toda vez que a criança está no recinto, ele fica olhando como o irmão dele está diferente, como o irmão dele está apegado àquela criatura. E ele não aceita de maneira nenhuma. Porque na visão dele, ele acredita assim, eu vou viver a eternidade. Por que eu tenho que ficar somente com uma? Porque a vinculação é isso, é você ser fiel à sua companheira. Se eu tenho várias mulheres, que eu posso tomar sangue, que eu posso transar, que eu posso fazer o que eu quiser. Então, não, gente, eu não vou fazer isso da minha vida. Então, ele recrimina muito o Trevor por ter escolhido isso. Mas é o que o Trevor falou, eu não ia matar o meu filho. Eu vou defender ele enquanto eu viver. Então, eu escolhi sim o meu filho, eu escolhi sim a Diana, porque ele deixa bem claro que naquela relação ele tinha que ter escolhido o clã e não aquele monstrinho e muito menos aquela mulher. Mas o Trevor tenta de todas as maneiras enfiar na cabeça dele que foi a melhor decisão que ele tomou, mas é difícil. Então aqui é a inevitável conexão, a relação dele com a Chantal, que é a mulher que vai surgir no caminho dele, vai ser totalmente diferente da relação da Diana com o Trevor. A relação do Trevor e da Diana, então, foi gradualmente. Então, eles foram se conhecendo, ele foi se apaixonando por ela até o momento que ele percebeu que ele amava aquela mulher. Já o nosso Scone, não. Ele acabou encontrando a Chantal em uma praça numa noite, mas ali já houve uma ligação entre eles. Ele já sentiu um desejo, uma atração que ele nunca sentiu por ninguém. Ele até olhou para ver se ela tinha algum colar, porque a Diana ela tem uma joia no qual faz com que o cheiro dela não seja sentido por nenhum vampiro. Só que no dia que ela conheceu o Trevor, ela não estava usando, por isso que ele sentiu o cheiro dela. Como o Trevor fez essa burrada de pegar uma pessoa, né, que não devia, então, no momento que ele não consegue sentir o cheiro dela, por mais próximo que esteja, ele começa a procurar no pescoço dela se ela tem uma joia parecida com o que a Diana tinha. Mas ela não tem nada no pescoço. E assim, mesmo não entendendo essa atração, mesmo não entendendo essa ligação que deu ali naquele exato momento, ele decide aproveitar e saborear ela. Então, sim, ele vai sugar o pescoço dela, é um sabor maravilhoso, um sabor inigualável. Ele não consegue entender aquele sabor viciante que ele está sentindo, mas na cabeça dele é só sexo, nada mais, então tá de boa. Mas ele acaba não transando com ela naquele primeiro momento. Ele acaba somente dando prazer a ela de outra forma e tomando do sangue dela. Dizendo para ela esquecer tudo, né? Que ele tem esse poder de persuasão e ela voltando para casa. Por que na minha visão essa história foi um pouco mais tensa? Porque por mais que no primeiro livro a Diana não sabia realmente quem ela era, ela levava uma vida comum. Já a nossa
Chantal não. A nossa Chantal também ela foi abandonada e daí a gente vai descobrir o porquê. Porque, gente, as duas fazem parte de uma... como é que eu vou dizer para vocês? Elas também são sobrenaturais, elas também são imortais, elas também pertencem a outra categoria, vamos dizer assim. A raça delas é muito ameaçada. Então, tanto a Chantal quanto a Diana, quando nasceram, elas foram perseguidas. E a forma que a mãe achou para poder protegê-la é fazendo o que elas fizeram, né? Deixando aos cuidados de outras pessoas, de pessoas normais, vamos dizer assim. Mas no caso da nossa Chantal, ela acabou indo parar na mão dos caçadores, que os caçadores sabiam quem era ela. Ela tem 21 anos. Já o destino dela já está entrelaçado desde o momento que ela se entende por gente. Porque ela vai se casar com o mestre dos caçadores, que tem mais de 50 anos. Sim, gente. E a forma que ela é criada, a forma que ela é castigada, que ela é doutrinada, é uma maneira muito cruel, na minha visão. Ele é um homem dominador, ele é um homem que dá medo, ele é um homem asqueroso. E ela vem vivendo essa vida acreditando que ela está ali para um bem maior, ela tem o dom de desenhos, e os desenhos dela são proféticos, então ela tem a sensação de que realmente ela veio para fazer a diferença, de que ela vai salvar o mundo das criaturas noturnas, então ela tem isso dentro dela, que começa a mudar a partir desse primeiro contato que ela tem com o Scon. Ela não consegue compreender o sentimento que ela tem ali, mas ela percebe que o destino dela é junto daquele homem e não do mestre que ela tanto conhece e sabe que será seu marido. Só dela pensar, gente, que ela vai ter que dormir com aquele homem, ela entra em desespero, né? Porque, gente do céu, ela vê ele como um pai, não como marido. E depois que ela experimenta o que é um beijo avassalador, depois que ela experimenta o toque de um homem sedutor igual o Scon, ela começa a ver o mestre pior ainda. Aí o desespero dela começa a ficar pior ainda, porque ela fala, meu Deus, como é que eu vou pra cama com um homem desse? Como é que vai ser? E esses caçadores, eles têm a doutrina o quê? A mulher, ela é para ser usada, ela é para ser subjugada, a mulher, ela é aquela uma que, se ela sair uma vírgula do lugar, ela é punida, porque é assim que eles veem a mulher, ela serve para isso. Então, o desespero dela fica maior. Quando acontece um segundo encontro, então acabam realmente acontecendo o sexo. Mas, gente, eu digo para vocês, o Scon, olha, cara, ele vai pagar tudo que ele fez por mão dele, tudo que ele falou, tudo que ele desejou pro sobrinho dele. Porque, cara, o Trevor, quando ele transou com a Diana a primeira vez, ele percebeu que ela era virgem. O Scon não percebeu. Gente, como é que o cara não percebe que a mulher é virgem? Eu não consigo entender isso. Tudo bem que ele estava abordando ela, aí coloca, né, na saliva ali uma toxina que faz ela sentir prazer e tal. Mas, cara, ele é um homem. Como que ele não percebeu que a garota era virgem? Como que ele não percebeu isso? E assim ele tira a virgindade dela, não percebe e novamente vai acontecer uma gravidez. Só que o nosso Trevor, ele foi um vampiro de verdade. Ele, desde o primeiro momento, ele acolheu aquela mulher, ele protegeu o seu filho, ele deu o apoio que a Diana merecia. Já o nosso Scon, não. Ele é aquele que ele reluta dessa ligação que ele tem com a Chantal, esse desejo que ele tem de ficar perto dela, de querer ela, ele reluta, então ele tenta ao máximo ficar longe dela. Quem acaba ali se tornando uma amiga da Chantal, acaba acolhendo a Chantal de certa forma, é a Alex, porque a Alex, gente do céu, ela é uma que ela já tá muito vampira já, essa menina, porque ela frequenta muito ali, ela tem um namoradinho que é o Dion, que é um vampiro, ela já tá assim, vivendo aquele mundo como se fosse o real mundo dela. E quando ela conhece a Chantal, então ela acaba meio que protegendo, ela acaba descobrindo que a Chantal tá grávida, ela acaba falando que vai proteger ela acaba levando o sangue para Chantal em todos os dias, porque ela sabe que é disso que ela precisa. Então, vai ficando uma história no qual a nossa Alex aparece muito ali como quase protagonista, gente, porque ela bate muito de frente com o Scon, ela protege muito mesmo junto com o Dion, a nossa Chantal. A Chantal, gente, ela começa a criar na cabeça dela que ela sim é uma pessoa especial, pelo fato que ela descobre que está grávida, descobre que o Scon é um vampiro, e ela percebe ali que, na verdade, ela veio sim para fazer diferença, mas na cabecinha dela, ela veio para unir. Ela veio para unir os vampiros
junto com os caçadores, fazer com que eles andem lado a lado, com que eles trabalhem junto. Gente, ela é muito inocente nesse ponto, muito inocente. Ela acaba contando para Nana a referente que ela conheceu um homem diferente, que essa Nana é a protetora dela, a cuidadora dela. Só que ela, gente, ela conhece os vampiros de forma diferente. Ela fica indignada, ela começa meio que maltratar a nossa Chantal. Quando ela descobre que a Chantal tá grávida, ela não pensa duas vezes em contar pro mestre. E aí a vida da Chantal começa a correr risco. Até esse momento, ela tentou conversar com o Scon, ela tentou se aproximar dele, ela pediu para que ele cuidasse dela, mas ele simplesmente virou as costas para ela. Nesse momento, o nosso Trevor já sabe de toda a história. A Diana quer matar ele por não acreditar que ele está deixando ela sozinha com o filho no meio de caçadores. Gente, a Diana, ela chega ao ponto de ameaçar a vida dele. Vocês não estão entendendo como ela fica puta da vida. Porque depois que a gente é mãe, a gente vira leoa, né? Então ela vai defender a Chantal e o bebê que ela tá esperando a todo custo. E ela é muito categórica em dizer, se acontecer alguma coisa com ela ou com o filho que ela espera, eu mesmo mato você. E ele não pode fazer nada, né? Porque ela é a companheira do seu irmão. Como é que ele vai fazer alguma coisa contra ela, né? Então ele tá lascado. Por um lado, ele sente a necessidade de proteger aquela mulher e proteger o filho que ela carrega. Ele fica entre a cruz e a espada, porque tem alguns momentos que ele tem até um rompante de ir atrás dela, tem um rompante de fazer alguma coisa por ela, mas o lado dele, irracional, que diz, isso não é para você, isso não está certo, você tem que deixar isso para lá, se tiver que morrer, que morra, porque isso vai trazer problemas para o nosso clã. Já basta o Trevor que fez isso, então você não vai fazer? Então esse lado da mente dele sempre acaba vencendo. Até que o pior, o inevitável acontece, que é então o mestre levar ela para casa dele e ali dizer que vai puni-la da forma que ela tem que ser punida, porque ela estragou os planos dele. E é ali que ela começa a entender realmente quem são os caçadores. Porque até que isso acontece, então ela entra um pouco do lado do vampiro. E ali ela conhece eles um pouco mais, ela sabe muito bem como eles agem, e ela percebe que os verdadeiros monstros são os caçadores. Gente do céu, esse mestre, ele acaba se revelando realmente quem ele é. E ali, diante dela, ele acaba dizendo o que vai acontecer com o filho que ela está carregando. Porque entre as profecias, ele acaba descobrindo o poder que ele pode ter se ele acabar tomando posse daquela criança. E quando ele está, então, fazendo todo aquele ritual, então acaba aparecendo o Scon, juntamente com os demais, né, principalmente o Trevor, e ali ele acaba resgatando aquela mulher, juntamente, né, com o filho, que eu vou dizer para vocês que nesse momento nasceu, gente, não vou dizer como foi, mas nasceu. E a partir desse momento, ele começa a entender que ele não pode fazer o que um lado dele quer, que é destruir aquela vidinha, que é acabar com a filha dele. E aí ele começa, então, a cuidar, a proteger das suas duas mulheres. Vai ter os momentos hilários, porque por mais que seja ali de vampiro, tanto no primeiro livro quanto no segundo, você vai se divertir em alguns momentos. Ele vai ficar, assim, fazendo com que o Tommy fique longe da filha dele, porque o Tommy, gente, ele, por mais que é uma criança ainda, ele não tem nenhum ano de idade, parece maior, mas não tem nenhum ano de idade. Ele acaba enfrentando o Scon em referente a Millie, que é a filha do Scon. Porque ele fala, ela me pertence, ela é minha. Ele fala, não vem não, moleque, você fica longe da menina, você fica longe da minha filha. Ela é minha, não é sua, não. E ele fala, eu tenho que proteger ela, eu tenho que cuidar dela. E ele fala, da minha filha, quem cuida sou eu. Então vai ter muito isso. Gente, vai ter momento que você vai ficar olhando, o Scon, ele vai se rebaixar ao ponto de uma criança, porque ele vai bater de frente com o menino, por conta da filha dele. E só que fica claro que ele não quer se vincular à nossa Chantal. Ele acaba tendo ali uma vida no qual eles dormem junto no mesmo quarto com a pequena Millie. Ele acaba, então, cuidando dela, mas ele não quer se vincular. E isso faz com que ela comece a repensar aquilo ali, porque eles não estão vivendo uma relação. Só que daí a nossa Alex... entra em ação novamente, juntamente com a Diana, e aí vai acontecer uma cena de ciúme maravilhosa, que eu adoro cena de ciúme, no qual ali o nosso Scon não tem outra alternativa. Ou ele assume ela de vez, ou ele perde ela. E assim ele acaba aceitando, então, levar essa relação um pouco mais séria. E é interessante como ela fala para ele, né, que se ela tem que ser só dele, então ele tem que ser só dela. E aí vem aquele conflito. Gente, passar a eternidade com uma mulher só,
Será que eu consigo viver dessa forma? Então, é muito bacana essa construção deles dois. Porque ele acaba se tornando, eu acredito, na minha visão, que ele foi um pouco mais romântico, um pouco até mais protetor do que o Trevor, depois que ele assume realmente esse sentimento que ele tem por ela e depois que ele percebe que realmente ele serve para ser pai. Lembrando que ele vai descobrir sobre a joia que ela tem, que não é uma corrente. Agora, gente, tem duas situações a ser pensada, porque antes era só um bebê com poderes desconhecido, agora são dois. Porque tanto os pais, né, são vampiros, como as mães também são iguais. As duas são iguais. Então, assim, é uma história muito interessante. Eu tô louca para ler o terceiro, porque daí agora a gente vai saber como que vai ser com esses duas crianças. Porque uma coisa que o Scon falava, que eu também concordo com ele, é o seguinte: enquanto existia ainda só o Tommy, ele falava, a gente não sabe o que essa criança é capaz, porque a gente não libera ela lá para fora. A gente não solta ela com os humanos. Ela acaba ficando presa aqui, dentro do nosso clã, dentro aqui da nossa fortaleza. Então a gente não sabe o que será dela a partir do momento que ela for lá para fora, a partir do momento que ela conviver com os humanos. A gente não sabe se vai ser perigoso ou não. Agora ele tem a filha, só que agora ele pensa diferente, né? Que agora ele não pensa que ele tem um monstrinho, não. Agora ele pensa que ele tem uma filha, que ele tem que proteger, mas ele também não sabe o que essa filha vai ser capaz de fazer a partir do momento que tiver maior, a partir do momento que for passar a conviver com os humanos. E o terceiro livro, que é o final, pelo que eu percebi, vai nos trazer isso. O que será que essas duas crianças serão capazes? O que será que essas duas crianças farão? Porque elas são a junção de dois seres sobrenaturais, de dois seres imortais, de dois seres com poderes. Então, como será que elas vão agir e qual será a transformação que elas vão trazer para esse mundo sobrenatural? Lembrando que os caçadores ainda não desistiram de acabar não só com a vida do Tommy, mas como também do Amelie. E automaticamente acredito eu que acabar com as mães, que são seres que eles acreditavam que poderiam usar para benefício próprio e acabou não dando certo. Então, eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e brevemente vou trazer o terceiro para vocês.